Governador da Califórnia fala em violação da soberania estadual. Ivan Kleber vai trazer aqui todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a doutora Kátia, a doutora Carol, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Pois é, clima de guerra na Ucrânia, na Rússia, no Afeganistão? Não, em Los Angeles, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Isso porque, na semana passada, os agentes realizaram uma operação onde prenderam mais de 100 suspeitos de serem imigrantes ilegais vivendo ali na região de Los Angeles. Foi o ponto de início, então, para o que seria protesto. Não sei se você vai concordar comigo, eu me recuso a chamar isso, essas imagens que nós estamos vendo aí na revista Oeste, né, no Jornal da Oeste, de protesto. Então começou essa, como você bem colocou, espécie de guerra campal. Donald Trump, ele não é marinheiro de primeira viagem. Nós vamos lembrar, lá em 2020, depois da morte do George Floyd, no estado lá do Minnesota, as manifestações, entre aspas, começaram assim e também virou um campo de batalha. Dessa vez, Donald Trump agiu rapidamente, enviando as tropas federais, então, lá para Los Angeles para restabelecer a ordem, como colocou aí o diretor do FBI, Kash Patel. Na tarde desta segunda-feira, Geisiane, o governador do estado da Califórnia, o Gavin Newsom, do Partido Democrata, ele disse que vai processar a administração federal por justamente ter enviado essas tropas federais para restabelecer a ordem. É importante a gente ressaltar que o federalismo americano permite isso, que um estado processe a federação. Até aí está tudo dentro das quatro linhas. Agora, imagens como essa, que nós estamos vendo aí, lembram o eleitor americano, isso passa nas emissoras, e vai lembrar o eleitor americano do porquê eles votaram em Donald Trump no ano de 2024 nas eleições. Agora, nós precisamos trazer um nome aqui, que eu não diria que fosse que seja o arquiteto intelectual dessas manifestações, seria um erro da minha parte, mas que está bem ativo nas redes sociais nos últimos dias, que é Alexander Soros, filho do bilionário aí conhecido George Soros. Ele já assumiu os negócios do pai e ele vem então colocando publicações, compartilhando publicações que criticam as ações de Donald Trump. Eu gostaria de lembrar aqui que Donald Trump foi eleito, ele deixou bem claro que faria uma política de deportação de imigrantes ilegais. Ele está cumprindo uma promessa de campanha que foi feita lá atrás. O eleitor americano sabia que estava votando nessa promessa, né? Esse foi o ponto. Agora, é interessante, Geisiane, a gente destacar também como boa parte do Partido Democrata, ao contrário do que foi em 2020, com a questão do George Floyd, dessa vez o Partido Democrata está tentando se distanciar disso que nós estamos vendo acontecendo em Los Angeles. Porque do ponto de vista eleitoral, essas imagens aí são uma, aspas, fábrica de votos para o Partido Republicano. Vale ressaltar também que nas últimas eleições os republicanos avançaram, abriram ali uma rachadura no que seria um muro impenetrável na Califórnia. Nós tivemos um avanço importante, óbvio que ainda está longe de dizer que um republicano possa vencer na Califórnia para governador ou para presidente, mas a diferença dos outros anos em relação a 2024 foi muito menor, o que deixa aí também o Partido Republicano numa boa posição pensando no futuro. A Califórnia vive vários problemas, muitas pessoas estão deixando de viver na Califórnia para irem, coincidência ou não, para estados onde os governadores são conservadores, mais conhecidos, o Texas e a Flórida. Então é nesse clima que a gente tem essa questão toda e vamos ver, eles prometeram mais, aspas, manifestações para esta segunda-feira, agora lá em Los Angeles ainda é por volta do meio-dia, 1 hora, vamos ver como é que a tarde se desenrola, Geisiane. Ivan Kleber, chama atenção justamente esse ponto que você levantou, né? O governador é progressista, é uma região, inclusive, que tem epidemia de drogas, enfim, a gente vê que a Califórnia tornou-se um laboratório da esquerda e que isso não se sustenta no dia a dia, na saúde ali, na saúde social, digamos assim, daquela região. Carol Esponza, nós estamos com o nosso correspondente Ivan Kleber, conversando a respeito dessa manifestação de imigrantes ilegais que fizeram baderna esse final de semana.
vale ressaltar que durante essa manifestação, essa baderna, havia o pessoal pró-Palestina, né? Então é o pessoal pedindo para que o Ocidente seja exterminado dentro do Ocidente, porque o Ocidente é o único lugar que tem tanta liberdade que garante que você defenda a extermínio da tua própria região ali, da tua própria liberdade. Carol Esponza. Pois é, boa tarde, Ivan. Eu uso muito essa expressão, né? Don't California, my Texas. Porque é exatamente isso. Os moradores estão saindo da Califórnia, não transformem o Texas, né, numa grande Califórnia. Os moradores estão saindo da Califórnia para morar em estados republicanos. Mas a ironia do destino é que quando eles chegam lá, eles votam no Partido Democrata novamente. Então, eles fogem dessa agenda progressista para manter essa agenda progressista. E esse cenário de votos se repete aqui no Brasil. É muito triste. Mas queria que o Ivan comentasse um pouquinho, se ele puder, do porquê a gente sabe que os Estados Unidos é uma federação lá, eles respeitam muito essa divisão dos poderes, não é que, como aqui no Brasil, que a gente é uma federação, mas todo o poder está concentrado em Brasília. E aí o Trump manda então, né, Ivan, as tropas federais para lá, alegando que seria um problema de soberania nacional. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente do porquê que essas tropas nacionais foram para lá. Então, Carol, muito boa a sua pergunta. Isso para facilitar também o entendimento do público em casa. O que acontece? Quando o presidente dos Estados Unidos, a equipe, enfim, a administração como um todo, percebem que o que pode ser um problema local se transferir para outros estados, lembrando que o caso George Floyd de 2020, e eu estou repetindo aqui porque é muito semelhante, foi assim, começou no Minnesota e depois se espalhou para outros estados. Então, é uma intervenção cirúrgica que o Donald Trump está fazendo. Estamos com um ponto ali, com um problema, vamos intervir ali naquele bairro específico ou naquela comunidade específica de um estado. Quando a ordem for restabelecida, como disse o Kash Patel, essa Guarda Nacional ela volta para casa. O que o Gavin Newsom está dizendo é que não poderia ter feito isso porque ele, como governador, tem as ferramentas e faria isso. Ele está preocupado porque para a imagem dele, governador, é muito, digamos assim, feio, fica chato para ele que o presidente dos Estados Unidos tenha que intervir na casa dele. Ele, é como se o Trump estivesse dizendo, você está com um problema aí, você não está resolvendo, e pior, algumas declarações suas até fomentam esse tipo de comportamento desses arruaceiros. Então, pega muito mal para o governador da Califórnia que o presidente tenha que enviar uma tropa. E, obviamente, que tem gente por trás aí, não posso dizer que é o caso do governador, que quer justamente que essa baderna passe para outros estados. No momento, essa possibilidade ela existe e, por isso, Donald Trump, então, agiu dessa maneira. Esse processo, muito provavelmente, vai terminar lá na Suprema Corte. E é muito difícil a gente prever qual é o resultado, mas quando ela chegar na Suprema Corte, a ação já vai ter terminado. Então, enfim, não sabemos se a Suprema Corte vai receber ou não essa denúncia, mas de fato é interessante. A gente está aqui em 2025 noticiando aí um caso do estado da Califórnia contra o governo federal, mas Trump ainda agora há pouco publicou que tomou a decisão certa e não vai voltar atrás.